boa tarde a todos que nos estiverem a seguir, seja no YouTube, seja no Facebook ou aqui na sessão Zoom. Este é mais um webinar Think Tank Pensar Sustentabilidade, organizado pela ASPA, que é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Portanto, a ASPA teve apoios, patrocínios para este evento das comunidades portuguesas, da Direção-Geral das Comunidades Portuguesas, nomeadamente faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e temos como parceiro das nossas sessões o Loving the Planet. Portanto, a ASPA pensou, portanto, neste programa de uma forma de unir todas as pessoas de várias áreas profissionais, porque pensamos que a sustentabilidade é uma área transversal a todas as pessoas, a todos os seres. E, nesse sentido, portanto, este é o primeiro piloto deste programa e dedicamos isto aos vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para além disso, a ASPA tem outras atividades dedicadas ao empreendedorismo, ao Distrito de Empreendedorismo, tem também eventos do podcast Alma Lusa, eventos de mentoria, portanto, o programa de mentoria Alma Lusa. Temos também programas para crianças dedicadas, portanto, mini-aspas, dedicadas a eventos de leitura em português, e midi-aspas, portanto, ciência em português, em que vem um cientista falar com as crianças e apresentar e fazer experiências no fim. Temos uma diversidade de programas para diferentes públicos e pensamos que este é portanto, para o público menos jovem, mas não para as crianças, mas para todos que queiram seguir e estejam interessados nestes temas. Não é um tema que pensamos ir a fundo, mas sim pensamos abordar de uma forma leve algumas questões, portanto não vamos fazer uma imersão nos objetivos e nas suas metas, nas suas várias metas, mas é só para discussão e para trazer um bocadinho a público e fazer um bocadinho de literacia, digamos, da sustentabilidade nestes objetivos. E, portanto, esperamos, temos pessoas da nossa comunidade, neste caso, pessoas aqui que estão na Alemanha, da ASPA, e por isso não vou demorar muito, eu não vou continuar aqui, desculpem, não vou continuar aqui na sessão, mas estão muito bem entregues aqui nas mãos do João Coutrinho, que é o nosso colaborador aqui deste programa, é o que está dinamizador e project manager deste programa, e depois temos aqui, e eu agradeço muito às nossas convidadas, Eva Oliveira e Ana Pimenta, pela vossa presença, e tenho a certeza que vai ser uma emissão com muito alcance e que vai ser muito interessante. E eu vou tentar depois ver se vejo posteriormente a sessão online. Portanto, muito obrigada. Só para relembrar as regras, desculpem que eu esqueci as regras, portanto, se quiserem colocar alguma questão, coloquem no Q&A para colocar comentários no chat, portanto, se não for questões aqui para as pessoas, podem fazer comentários no chat para todos, mas questões específicas aqui para os oradores, portanto, podem no Q&A. E depois, se não tivermos tempo de seguir todas as questões, serão posteriormente dadas respostas a quem participou, portanto, via e-mail. E também temos questões que vêm depois do público, do Facebook e do YouTube, que serão passadas ao nosso moderador através do chat também. Por isso, muito obrigada por estarem aqui, desejo uma boa emissão a todos. Adeus. Viviana, obrigado. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vinda Eva e Ana, vamos tratar pelos vossos nomes. O que é que nos traz aqui então? O ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda de 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico, ambiental e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base, não nos podemos esquecer, os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos entre 2000 e 2015. E são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODS são a visão comum para a humanidade
um contrato entre os líderes mundiais e os povos e uma lista de compromissos a cumprir em nome dos povos e do planeta. Neste webinar, iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e com particular enfoque sobre estes 2 dos 17 ODS. ODS 1, erradicar a pobreza, e ODS 2, erradicar a fome. Para isso temos o imenso gosto e honra de podermos contar então com a participação de 2, ou neste caso 2 profissionais, cujas credenciais, como irão verificar, falam por si mesmas. Estou absolutamente convicto de que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audiência, para ganhar novos insights e um conhecimento mais profundo e efetivo, vindo de profissionais que atuam no terreno em si e trabalham de uma forma ou de outra com estes 2 ODS. Começando pela apresentação dos oradores, ou oradoras. Ana Pimenta. A Ana é Impact Manager na Social Capital Foundation na Blink CV, ou CV em inglês. É doutoranda em Economics and Business, com enfoque em Impact Investing. É investigadora, professora e mentora na Universidade Autónoma de Madrid. A sua tese intitula-se Measuring and Evaluating Social Impact, a New SDG-Based Framework for Impact Investing. A segunda oradora é Eva Oliveira, que é diretora do Departamento de Serviços Sociais da Cruz Vermelha Alemã. Começando então aqui a nossa mesa redonda, eu começaria talvez pela Ana Pimenta, doutora Ana Pimenta. Ana, não sei se tem alguma apresentação no início, durante 5, 10 minutos, e eu teria aqui uma ou 2 perguntas pelo meio, mas dou-lhe então a mesa, a palavra, e para discorrer o que é que lhe parece dizer sobre, sobretudo, ODS número 1, mas força, muito obrigado. Não, acho que não consigo partilhar, é a única coisa. Não consegue? Não, acho que preciso de autorização. Então pode-me tentar pedir, ou podes, vamos tentar por tu, que é melhor. Sim. Tentar pedir autorização, senão também a gente... É só colocar como administrador, se for ao meu nome. Exato, ora bem. De qualquer forma eu posso ir começando. Força, está bem, exatamente. Okay. Boa, obrigado. Então, olá a todos e obrigada por estarem aqui e obrigada pelo convite, João e toda a equipa. Acho que é uma iniciativa muito interessante. Obrigada pela introdução. Então, em 5, 10 minutos, o que é que podemos dizer sobre a pobreza, que é um tema tão complexo, não é? Uma das coisas que eu penso, quando penso na pobreza, é porque é que ela existe, não é? O que é a pobreza, no fim de contas. E uma das coisas que eu penso muito é que a pobreza não deixa de ser um ato de justiça, ou seja, a pobreza, na minha opinião, e na opinião de muitas outras pessoas, não é um ato de caridade resolver a pobreza, é um ato de justiça, não é? Isto é uma das principais, um dos principais lemas que eu tenho na minha cabeça sempre que penso no tema pobreza, não é? A pobreza é um tema muito complexo e vai muito mais além do que é a falta de recursos ou a falta de rendimento. Acho que já consigo partilhar. Força, Ana. Estamos a ver. Ok. Então, no fundo, a pobreza, e isto é a definição das Nações Unidas, é muito mais do que a falta de recursos e de rendimento, não é? A pobreza manifesta-se através de muitos outros conceitos, como a fome e a malnutrição, um acesso limitado ou muito básico à educação ou outros serviços básicos, como a saúde, por exemplo, a discriminação e a exclusão social e a falta de participação na toma de decisões. Todos estes conceitos, no fundo, ajudam a definir a pobreza, não é? E é importante termos alguns dados em mente, não é nenhum objetivo dar aqui um discurso de dados, mas é interessante ou assustador, às vezes, ainda pensar que existem 750 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, que é considerado 1,9 dólares por dia. A maioria destas pessoas está na Ásia Meridional e na África Subsaariana, e as próprias Nações Unidas consideram que erradicar a pobreza e reduzi-la
não só o objetivo número 1 por alguma razão da Agenda 2030 e o primeiro dos 17 objetivos, mas é também um requisito indispensável para conseguir um desenvolvimento que seja sustentável, ou seja, que todos os 17 objetivos, no fundo, se não conseguimos erradicar a pobreza e as pessoas não conseguem viver melhor, terá sentido? É uma pergunta, não é? Um dos temas preocupantes, pela primeira vez desde 1998, o número de pessoas a viver em pobreza extrema aumentou. Isto deve-se ao Covid, não é? À Covid-19. Infelizmente não se espera cumprir este objetivo de erradicar a pobreza até 2030, e pensa-se que estaremos em 7% da população global ainda estará em pobreza extrema quando chegarmos a 2030, ok? Serão mais ou menos 600 milhões de pessoas que teremos em 2030. E infelizmente também não é igual, ou seja, as mulheres e os jovens são os mais afetados nesta problemática. Isto relaciona-se, ou seja, como eu dizia, a pobreza está relacionada com todos os objetivos, mas relaciona-se muito com o objetivo da fome, que é o objetivo número 2, curiosamente. E este objetivo número 2 é assustadoramente pior, talvez, em termos de dados. Quer dizer que hoje em dia ainda há 2 mil milhões de pessoas no mundo, que em inglês seria 2 billions, não é? Que não têm acesso regular a uma alimentação de qualidade, nutritiva e suficiente. Isto é muita gente, não é? E cada 4 pessoas em África ainda sofre com fome, que ainda nos pode parecer bastante estranho. E este indicador de fome, de erradicar a fome, está relacionado também com todos os outros 17 ODS. Como sabemos, a fome é um problema que afeta a educação, a saúde, a desigualdade. Todos estes problemas queremos resolver o mais rapidamente possível, não é? Isto continua a ser uma problemática, especialmente quando pensamos que a população continuamos a ser cada vez mais, não é? Como é que vamos resolver, como é que vamos alimentar 9 bis ou 9 mil milhões de pessoas até em 2050? Então algumas ideias passam, e não queria ser só a pessoa negativa que traz ideias negativas, mas ideias de futuro, não é? Coisas podemos fazer, coisas que todos nós podemos contribuir na realidade, e coisas é que podemos começar a pensar. Pois, em relação à fome, estas são as 5 ideias principais. Uma delas é não aumentarmos a nossa pegada na agricultura, ou seja, não continuamos a destruir florestas, não continuamos a destruir ecossistemas para poder alimentar pessoas, mas aumentarmos a produtividade, muito importante. Tecnologia, agricultura, poder produzir mais com o mesmo, não é? E ao mesmo tempo conseguir ser mais eficiente no uso dos recursos, no uso da água, na energia, nos químicos, tudo isso, não é? E outras 2 coisas que se passam particularmente nos países desenvolvidos, que é onde estamos nós baseados, que é mudar hábitos de consumo, mudar as nossas dietas, consumir mais produtos e alternativas vegetais, reduzir o consumo de proteína animal, por exemplo, não é? E finalmente reduzir o desperdício. 1 em cada 3, ou seja, 33% da comida é desperdiçada no mundo, não só na produção, mas também no consumo. Então, especialmente nos países desenvolvidos, acontece mais no consumo do que na produção. A produção acontece mais nos países menos desenvolvidos. E cabe-nos a nós também ajudar a mudar isto, não é? A minha frase final, no fundo, é que é possível erradicar a pobreza, há esperança. Estes são só 4 temas que eu acho que são muito importantes: a alimentação, que acabei de falar, a saúde, a educação, a energia. A pobreza é complexa, mas é possível de resolver, e há muitas coisas que se podem fazer a vários níveis. E isto era só uma pequena introdução. Muito obrigado, Ana. Antes de avançares para a Eva, eu tinha aqui 1 ou 2 perguntas da Algibeira. Na qualidade de Impact Manager da Blink, nós sabemos que a missão da Blink é da promoção de soluções, lá está, de mercado para mitigar a pobreza, a desigualdade económica e educação ambiental. Nesse sentido, será que podes partilhar connosco quais são as principais barreiras se é que existem? Suponho que existem, há sempre barreiras nesta vida para tudo, atuais no mercado, que travam o alcance destes objetivos. Qual é a tua ou a vossa experiência nesse sentido?
Sim, então, só para fazer uma pequena introdução, eu trabalho num single family office, ou seja, uma espécie de fundação, não é? De uma família, que tem duas organizações, a Social Capital Foundation e a Blink, e através das duas o que fazemos são doações ou investimentos em projetos que ajudam a combater exatamente a pobreza, é um dos objetivos. Okay. E respondendo agora à pergunta específica, quais é que são as nossas principais barreiras? São muitas, mas eu diria que as duas principais barreiras são: a primeira é a dimensão, ou seja, muitas vezes sentimos frustrados ou eu sinto-me frustrada porque queremos resolver, achamos que, ou seja, um investimento é uma coisa muito pequena, uma doação, não é? E quando estamos a resolver um problema de 50 pessoas, 60 pessoas, ou a tentar ajudar a isso, comparado com a dimensão da pobreza no mundo, ou da fome no mundo, ou da desigualdade, sentimos que às vezes é como uma gota no oceano, não é? E eu acho que esse é um dos desafios que mais sentimos. E ao mesmo tempo, a barreira é que muitos destes desafios só se conseguem resolver se envolver muita gente e se envolver muito dinheiro, não é? Ou seja, nós podemos estar a ajudar a resolver um pequeno problema na agricultura, mas se não há uma estrada, ou não, a pessoa não tem uma casa, ou não pode ir à escola, a pobreza é tão complexa que muitas vezes essa é a principal barreira, não é? Tentar resolver coisas que muitas vezes não está nas nossas mãos e que é muito difícil resolver. Temos que resolver pequenas coisas. Making glory, não é? Sim, sim. E muitas vezes aí está o papel muito importante do setor público, não é? Certo. Que muitas vezes há que trabalhar em conjunto e espero que esse seja muito o futuro, que se possa fazer mais coisas juntos para que todos estes problemas possam ser resolvidos de uma forma muito mais eficiente, não é? E outra das barreiras, a segunda, está relacionada com a dificuldade às vezes de entender os problemas dos outros, não é? Nós trabalhamos muito com mercados menos desenvolvidos, com países menos desenvolvidos, e nós estamos em países desenvolvidos, muitos de nós, e às vezes não entendemos a problemática, porque nós as coisas não temos a mesma forma de pensar, não fomos educados da mesma forma, não vivemos as mesmas coisas, não é? Não estamos 100% nesses sítios. Então essa dificuldade também é saber qual é a solução melhor para resolver este problema específico. Eu acho que essa também é uma barreira importante. Ok, Ana, obrigado. Passando aqui para a Eva então. Eva, boa tarde, bem-vinda também. Eva, também uma apresentação de 5, 10 minutos só, a tua visão, neste caso mais especificamente sobre migrantes e refugiados. Qual é a tua visão na qualidade de diretora da Cruz Vermelha Alemã, a tua visão geral deste tema? Qual é o estado, não da arte, mas o estado das coisas? Qual é a tua sensibilidade? E a partir daqui continuamos a conversa. Boa tarde, obrigada pelo convite, sinto-me muito honrado de estar a participar neste evento. A primeira coisa que eu gostava de dizer quanto a isto é que a minha intervenção é a minha opinião quanto à minha experiência, exatamente como diretora dos Serviços Sociais da Cruz Vermelha Alemã e também como investigadora de estudos do Médio Oriente, porque um ponto bastante importante aqui para ter claridade porque é que eu estou a dizer isto é porque a Cruz Vermelha tem 7 princípios e 2 destes 7 princípios são neutralidade e imparcialidade, quer dizer que uma pessoa não pode dar assim ou não dá opiniões da forma que eu as dou agora como indivíduo aqui, não é? E por isso, isto é a minha experiência e o meu ponto de vista. Claro. E não a Cruz Vermelha em si. Claro, ok. Tem que ser sempre esclarecido. Exatamente. O ponto da situação quanto aos refugiados e também aos imigrantes é problemático, porque o tema da pobreza e da fome é um tema que não se dá só, como a Ana já disse, só na África subsaariana, mas também no Norte da África, no Médio Oriente, na Ásia também, e também aqui na Europa, não é? Uma pessoa esquece muito, porque nós aqui estamos no meio da Europa, são países mais desenvolvidos, digamos assim, temos infraestruturas, temos estruturas, mas mesmo aqui no meio de nós temos portanto, também essa pobreza e muito mais do que se pensa, não é? Ela está, mais desaparecida e mais recalcada, digamos assim, no meio da sociedade. O ponto, portanto, por causa eu gostava de começar, é exatamente que nós, nas nossas sociedades aqui europeias, estamos cada vez
estamos cada vez mais compostos por sociedades heterogéneas e multiculturais, e isso deve-se exatamente aos refugiados, ou ao fluxo de refugiados e de imigrantes que vêm de toda a parte do mundo. E quanto ao meu ponto de vista, temos portanto, o ponto da África do Norte, de África e do Médio Oriente, e que se vê muito aqui nos campos de refugiados na Alemanha, mas também se vê a situação nos próprios países. Quer dizer que, quando vamos quando vamos observar o Médio Oriente, temos já um problema base, e que já vem desde 1948, que é o problema dos palestinianos. Nós temos neste momento ainda 5 milhões de refugiados, que não é pouco. Eles estão em parte espalhados pelo Médio Oriente, em parte estão nos Estados Unidos, portanto estão nas Américas, Estados Unidos, Chile, Brasil e Canadá. No Médio Oriente estão espalhados pelo Líbano, pela Jordânia, estavam na Síria. Portanto, e com tudo o que se está a dar, ou o que se tem dado politicamente nestes últimos anos, digamos 10, 15 anos, o que estamos a ter é que os refugiados iniciais que nós tínhamos palestinianos, aos palestinianos vão-se juntando os sírios, vão-se juntando os iraquianos, e então temos ali um movimento de refugiados por todo o Médio Oriente. Podemos dizer, por exemplo, que os campos de refugiados palestinianos que havia na Síria, com a guerra na Síria, o que é que acontece? Todos os palestinianos que estavam na Síria vão e fogem, portanto há um movimento de refugiados para os outros campos de refugiados nos outros países. Quer dizer, eles vão para o Líbano, então ainda cresce a quantidade de refugiados mais do que já estava. Na Jordânia aquilo está completamente sobrelotado, a situação é muito precária. Temos campos de refugiados sobrelotados, estão a ser, como é lógico, monitorizados pela ONU, mas, portanto, as condições de vida que se dão nesses campos de refugiados são terríveis, não é? Nós temos as pessoas... portanto, há um mínimo de estrutura provido pela ONU, mas não há água potável, portanto, todos os básicos que são necessários não são, portanto, não existem, não é? E depois, se formos continuando este movimento de refugiados, encontramos o mesmo problema na Líbia, encontramos o mesmo problema na Tunísia, e depois na Grécia, Turquia, Grécia, por aí fora. Na Grécia viu-se muitas vezes nas notícias já qual é o problema. Depois a questão de fecharem as fronteiras, de não deixarem os refugiados passarem, portanto eles muitas vezes estão ali simplesmente encalhados, não só nos próprios campos de refugiados, mas também estão espalhados no meio do nada, sem qualquer tipo de apoio, não é? Uhum. Então não há qualquer tipo de subsistência, qualquer forma de eles subsistirem, por isso muitos deles até acabam por morrer a caminho. E nós não estamos a falar das passagens de barco, nós estamos a falar simplesmente morte por fome, morte por frio, morte por falta de qualquer tipo de apoio, não é? Pronto. Um ponto também importante quanto ao Médio Oriente é o caso de Gaza, em que 97% da água que há em Gaza para a população não é potável, portanto nós só temos 3% da água para 2 milhões de pessoas que é potável, portanto é terrível, quer dizer, eles não têm só não estão só ocupados e não têm um embargo, digamos assim, eles não têm forma nem de importação, nem de exportação de alimentação e por aí fora, não têm a infraestrutura e não têm água potável. Portanto, Gaza é uma bomba relógio, digamos assim, porque não têm qualquer tipo de forma de, a longo prazo, conseguirem sobreviver, não é? Pronto. Temos o caso do Iêmen, que temos no Iêmen 16 milhões de pessoas, de habitantes com falta de comida e também de acesso à água potável. Neste momento, 1 milhão de mulheres e crianças fazem parte do World Food Program. E depois temos o Egito, portanto, é tudo assim não é? Pois. São imensos... Exatamente, com imensos problemas. E depois, agora passamos aqui para a Europa, não é? Depois há mas porquê é que eles vêm para cá? Porquê é que há um afluxo tão grande? E o afluxo grande é exatamente por isto, porque a situação nos países de origem é tão precária
que eles tentam, portanto, temos duas partes, não é? Temos uma parte que é devido a conflitos e a guerras, que eles fogem para sobreviver, e depois temos o outro caso, que é o caso de realmente famílias a viver numa pobreza total, em que tentam parte da família, portanto, vir para cá para ajudar as famílias nos países de origem. Nós vemos isso no dia a dia, também no nosso trabalho, que é especialmente quando são jovens, não é? Homens jovens que aqui estão, que o subsídio que recebem, eles próprios aqui acabam uma vez mais por estar a passar fome, porque o subsídio que recebem estão a mandar na totalidade para os países de origem para serem capazes de alimentar a família lá, sejam pais, tios, avós, não é? Portanto, Se pode mitigar isso? Como é que se pode combater isso realmente, coitados? Quer dizer, vêm para cá, o dinheiro todo vai para a família e depois ficam aqui também. Exatamente. É complexo. E por isso acabamos por ter um ciclo vicioso. Pois. Que é o de chegarem aqui para terem uma vida melhor, o processo de integração aqui, portanto, eu não estou a falar só na Alemanha, vamos falar na Europa, não é? Em geral, cada país atua de forma diferente, há países que estão, portanto, que têm um processo e um plano de integração, ou uma política de integração mais avançada, digamos assim, ou mais propícia a essa integração, há outros países que nem tanto. Por exemplo, a França tem problemas enormes, em Lyon há ali guetos enormes em que nem sequer há, exatamente, não há água potável, não há luz, há edifícios inteiros em Lyon em que não há luz sequer. Portanto, os básicos, não é? Aquilo que faz parte dos direitos humanos básicos de um ser humano, mesmo aqui na Europa, não são dados em todo o plano. E depois temos exatamente esse ponto, que é as pessoas chegarem aqui, tentarem começar uma vida nova, tentarem se integrar, serem integrados no mercado de trabalho. Isso demora vários anos, isso não é um processo que se faça em 2, 3, 4 ou 5 anos, por exemplo, como o governo alemão pensa, não, é um processo de 10 anos, 15 anos ou até 20 anos, é um processo muito, muito longo. Eu acredito que só sejamos capazes de integrar mesmo os nossos refugiados numa segunda geração e não numa primeira geração só, mas mesmo só na segunda. É um processo muito, muito longo. E pronto, então eles chegam aqui e continuam neste ciclo vicioso de pobreza e de falta não é de estrutura, portanto, falta de subsistência, portanto, de segurança. Também, não é? Digo eu, e estrutura também, digo eu, não sei. Depende, é que dentro da União Europeia cada país trata o tema refugiados de maneira diferente, né? Imaginemos a Hungria, por exemplo, enfim, Eva, sim, tu estás mais por dentro, mas enfim. Sim, é exatamente isso. Pois. Pronto, então a situação aqui dos refugiados não é fácil, é bastante complicada, especialmente, portanto, nós também verificamos isso, que é dependente do estatuto social do país de origem e exatamente do background de onde vêm, se a situação é bastante precária nos países de origem, também se mantém precária aqui. E também a integração é bastante mais difícil e bastante mais complicada, dados todos esses fatores. Portanto, isso como é que vês, aproveitava, peço desculpa de interromper, como é que vês então esses privilégios que vives na Alemanha no sentido de comparativo, se é que tens alguma opinião comparativamente com Portugal, como é que os alemães olham para o tema dos refugiados? Eu sei que é uma opinião tua pessoal, já disseste isso no início, portanto diz aquilo que puderes dizer, mas nunca mais me esqueço que a Merkel, há cerca de 3, 4 anos, foi antes da pandemia, de repente olhou para o tema dos refugiados, foi um exemplo na Europa, que eu lembro, eu não sei se foi os sírios, enfim, qual é a tua... A minha opinião é de que a Alemanha, neste ponto dos refugiados, apesar de eu pessoalmente ter várias críticas a fazer, portanto, das limitações que nós temos no dia-a-dia, no trabalho, e vejo aqui, poderia-se fazer ou deveria-se reajustar ou ajustar todo o processo e todo o sistema, e também se deveria investir mais, porque a longo prazo o país irá receber de volta, não é? Eu acho portanto, que a política alemã, em relação aos refugiados, que é bastante positiva, e sim é exemplar na Europa, porque não é só o provir de nós damos dinheiro, que vamos agora comparar, realmente, em Portugal é assim, tens aqui uma casa, tens aqui o teu dinheiro e vê lá o que é que fazes com isso. Aqui não, uma pessoa tem uns cursos de alemão, portanto tem programas... Estrutura, não é?
Exatamente, há aqui uma estrutura em que temos então os programas de acompanhamento e de inserção no mercado de trabalho, portanto há aqui toda uma infraestrutura e um programa para que isto funcione. O único problema que há cá na Alemanha é que não é pensado a um prazo, a um período de tempo tão longo como é necessário. O governo alemão e os alemães pensam que o refugiado chega aqui, faz o curso de alemão, chega ao B1, portanto até ao B1 são 6 meses, ao fim de 6 meses tem o B1, então, pumba, vamos agora para o mercado de trabalho, passar o gato a trabalhar. Não funciona. Primeiro, eles não conseguem fazer os cursos em 6 meses, necessitam mais tempo, porque há sempre, como nós, não é? Como nas nossas vidas também, há sempre alguma coisa que acontece pelo caminho. Então, 6 meses não são suficientes e, portanto, e depois há as dificuldades que aparecem, então não se pode dizer que num ano funciona, muitas vezes são necessários 5, 6, 7, eu diria que necessitamos 10 anos, que pensar num prazo menor do que 10 anos, que é muito curto. Ok. Eu passaria aqui agora para reentregar a Ana, se calhar aqui para uma pergunta para as duas, mas dava a palavra para a Ana. Vivemos atualmente um momento crítico, crucial na história, como sabemos, além das crises climáticas, etc., mas a crise pandémica. Na vossa opinião, como é que esta crise impactou e continua a impactar este tema da pobreza e a fome e refugiados, quer na Europa, sobretudo, ou seja, na Alemanha ou na Europa? Tem alguma sensibilidade, além do que é óbvio, é evidente que impactou, não é? Sim. Mas, Ana, podes partilhar a tua visão sobre isso, por favor, obrigado. Sim, ou seja, vou deixar a parte mais de refugiados para a Eva, que é mais experta no tema. Evidente. E eu não. Portanto, claro. Vou comentar o que nós temos visto ao longo dos nossos projetos neste tempo de Covid e as diferenças que temos encontrado também, não só em países menos desenvolvidos, como também na Europa e Estados Unidos. Ainda ontem ou anteontem saiu o report da Oxfam, muito interessante, que fala exatamente de como o mundo está mais rico depois da pandemia, mas a desigualdade aumentou de uma forma impressionante, não é? As 10 pessoas mais ricas do mundo estão cada vez mais ricas, não é? E é isso que nós, efetivamente, olhando para o report, eu pensei exatamente isso que eu vejo nos nossos projetos, em particular vejo muito isso nos nossos projetos relacionados com a pobreza extrema, ou seja, temos muitos projetos relacionados com a agricultura, no fundo, com a forma de vida do mais baixo de subsistência, infelizmente, que está muito ligado com este setor e não afeta só as pessoas, mas sim as suas famílias. Ou seja, nós temos projetos que as pessoas temos crianças em projetos que tiveram um ano sem ir a uma escola. Na Guatemala, por exemplo, temos projetos desse estilo, não é? Nós tínhamos projetos para melhorar a educação dessas crianças, mas a escola fechou. Este tipo de coisas que nós não pensamos, porque nós podemos fazer escolas online, não é? No mundo mais desenvolvido, e nem toda a gente, porque há muita gente que infelizmente também não pode ter esse acesso, mas em muitos desses sítios nem sequer tem internet, vivem em zonas rurais, sem acesso à tecnologia, não têm computadores. Essa ainda é uma realidade para muitas pessoas nestes países menos desenvolvidos, ou quando há um computador para toda uma aldeia, que por exemplo tivemos que conseguir arranjar conexão à internet para que as crianças pudessem ter acesso, mas depois elas não podiam estar juntas por causa da pandemia. Então a pandemia trouxe dificuldades, ainda mais dificuldades, todas as dificuldades que estas famílias já vivem. Isso é assustador. Então nós vemos muito o aumento de dificuldades em todos os nossos projetos, porque ainda mais agora, cada projeto que nós desenhamos em conjunto com outras organizações que estão no terreno tem que ter em conta dificuldades que nós não imaginávamos. Por exemplo, o que é que acontece de repente tivemos que ficar todos em quarentena? O que é que acontece se essa pessoa falecer? Porque também aconteceu em vários dos nossos projetos. O que é que vai acontecer a essa família? Então temos que ter em conta muito mais riscos que não imaginávamos, vemos muito mais incumprimento de impacto social, ou seja, nós medimos o impacto social de cada projeto e vimos que vários dos nossos projetos esperávamos que acontecesse uma coisa e não aconteceu, e não foi culpa do projeto em si, foi culpa de uma pandemia e de tudo o que aconteceu, não é? Então eu acho que resumia um bocado isto em relação à desigualdade.
acho que é um dos maiores problemas que continuamos a viver, e o tema da sustentabilidade é um tema bastante relevante também, porque nós estamos cada vez, pelo menos dentro do trabalho, estamos também cada vez mais a integrar o tema da sustentabilidade, mesmo nos países menos desenvolvidos, o que às vezes parece um bocadinho injusto, não é? Porque somos nós que criamos, ou seja, nós, países desenvolvidos, criamos muito mais os problemas, e no fundo agora estamos a pedir às pessoas com menos acesso às coisas que entrem automaticamente neste mood de sustentabilidade, mas eu acho que isso também é importante, porque acho que isso também vai ajudar, e isso eu diria que essa é a parte boa, e a parte má, efetivamente, a desigualdade, e resumo nestes 2 pontos para mim dos mais relevantes destes tempos. Eva. A pandemia é mesmo uma challenge, digamos assim. A dificuldade, portanto, nós temos bastantes dificuldades, ou bastantes pontos. O que é que nós observamos primeiro? E também vai de encontro àquilo ao que a Ana também disse, que é, portanto, as crianças são bastante afetadas por isso. Temos também exatamente o mesmo problema, mesmo cá na Alemanha, que é crianças que não são capazes de assistir às aulas, ou assistem às aulas, sim, mas como não há o apoio de fora portanto, de aulas extraordinárias, de explicações, não é? Porque há todo esse sistema à volta dos refugiados e das crianças, esse sistema deixou de existir, não é? Ou teve que ser reinventado. Então aí o que nós vemos é que o aproveitamento piorou, é que percebemos que a língua, portanto o alemão piorou, e nós, por causa de não podemos fazer atendimento, ou não podemos fazer visitas ao domicílio, que também há portanto temos projetos em que fazemos visitas às famílias todas para ver, portanto, mesmo em casa, para ver como é que está cada pessoa da família a desenvolver-se, como é que estão as crianças, como é que está o sistema em casa, os pais e isso. Então, nós, temos o problema de ter menos contacto, não é? O contacto é através do WhatsApp e telefone, não temos aquele contacto direto, e, portanto, de podermos ver nas famílias e ajudar, e depois portanto, vemos uma regressão no processo de integração, e ao acontecer isso também vai aumentar o problema portanto, da pobreza da família, porque o que acontece também é que muitos pais de família, estou a falar agora de famílias porque são as mais afetadas, muitos pais de família estão a perder os empregos. Não é? Com a pandemia, com os empregos que têm, portanto, com toda esta problemática à volta disto, então temos famílias que estão a regredir e a entrar outra vez portanto, no processo de ajuda do Estado, que já estavam fora do sistema de ajuda social do Estado, e a reentrarem nesse sistema. Interessante foi hoje que eu, por acaso, depois pensei até nesta sessão, que foi a minha colega, portanto, nós temos um projeto que é de atendimento e aconselhamento social para casos mesmo assim urgentes, em que temos um budget em que, quando as pessoas vêm, por exemplo, dizem o meu frigorífico avariou, eu não tenho dinheiro para comprar um frigorífico, ou, por exemplo, uma mãe com 3 filhos liga e diz: os meus filhos estão na escola, quando chegarem hoje da escola eu não tenho nada para lhes dar de comer, só recebo dinheiro do Estado daqui a 2 semanas. Então nós temos um budget para isso. E a minha colega disse-me hoje que nestas últimas 2 semanas o dinheiro que tínhamos foi gasto, portanto não foi gasto, portanto foi dado de uma forma incrível e enorme em comparação com o ano anterior. Portanto, ela diz que está a notar cada vez mais um aumento dos problemas portanto, da parte das pessoas, porque estão mesmo, prontos, nota-se que o nível de pobreza está a subir entre aqueles que já eram necessitados, não é? E também temos o problema da inflação e, portanto, o aumento. Este ano na Alemanha houve um aumento portanto, do dinheiro que recebem, que os serviços sociais pagam então às pessoas necessitadas, mas esse aumento é muito inferior ao da inflação. Quer dizer que as pessoas que nós estamos a acompanhar e a apoiar estão com menos dinheiro, ainda com menos dinheiro do que no ano anterior e nos anos anteriores. É muito, muito, muito complicado e muito problemático. É complexo, realmente. Eu tenho aqui 2 comentários de 2 pessoas, e se calhar pegava neles até, uma vez que estamos a falar contigo, Eva. O Vítor Dias pergunta se está a par qual é a situação na fronteira Polónia-Bielorrússia. A questão dramática também não é? Exatamente. A situação também é bastante dramática. Nós temos refugiados que estão a chegar, que vêm portanto, por essa ruta.
por essa rota. Também estão a chegar aí à Alemanha. Sim. Que estão a chegar aqui à Alemanha e que, portanto, vêm em parte traumatizados e que contam mesmo, a situação é muito, muito má. Também é interessante portanto, neste âmbito também dizer que durante toda a pandemia, portanto, 2020 e 2021, que o afluxo de refugiados diminuiu e agora estamos a ter, portanto, um crescimento bastante relevante desde outubro, mais ou menos. Quer dizer, nós tínhamos um dos campos de refugiados, que é um campo portanto, são os campos primeiros, portanto, são os Ankunftszentren, os primeiros campos portanto, de chegada, não é? De acolhimento à chegada à Alemanha, esteve durante 2020 e 2021 com cerca de 600 pessoas e neste momento já vamos em mais de 1000 pessoas, 1200, 1400, mesmo por essa rota da Bielorrússia, eles estão a conseguir chegar, mas aquilo que contam é muito, muito, muito mau, sim. E tinha aqui também, ou temos um comentário de Mário Botas no Facebook que diz, isto pode ser para as duas, a fome é um flagelo terrível, mas no fundo a pobreza não se resolve com soluções técnicas e científicas. Ajuda-me a não... Ela resolve-se com uma mudança fundamental de paradigmas. Para isso, cada um de nós tem de mudar as suas posturas materialistas e não se esconder nas suas burguesices. Pois, isto estava para outras conversas, em termos de política, etc. Tem algum comentário? Eu Sim, só posso ou seja, concordar. eu entendo a perspectiva. Obrigado, Mário Botas, obrigado. Ou seja, a pobreza é muito complexa, foi assim que comecei exatamente a apresentação. Exatamente. Não se resolve só com soluções técnicas, efetivamente, necessita, e não se resolve só através de um ator, ou seja, não se resolve só através de um investimento, não se resolve só através de construir uma escola, não se resolve só Ana, através de um centro de somos saúde. 8 bilhões de almas neste planeta, portanto Exatamente. somos muitos, não mas, é só... mas acho que há um papel, é uma mudança de mentalidade, sem dúvida, ou seja, é importante mudar as mentalidades de todos nós, mas é principalmente importante mudar uma mentalidade que eu acho que ainda existe muito, e eu ouço isso muito entre amigos, que há muito o pensamento que a pobreza não é uma escolha, ou seja, que a pobreza é uma escolha. No fundo, as pessoas são pobres porque não trabalham, as pessoas são pobres porque não estudam, as pessoas são... Ainda há muito este pensamento, ou seja, a pobreza acontece porque as pessoas não fazem escolhas certas, no fundo é isso, não é? E essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento é fundamental para conseguir mudar qualquer coisa, para conseguir mudar o setor público, o setor privado, e todos nós como consumidores e como pessoas que tomamos decisões no nosso dia-a-dia, desde ir votar e fazer as nossas escolhas, a influenciar as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Todos nós podemos ter um papel sobre a pobreza e todos nós podemos ajudar de alguma forma, não é? Por isso eu acho que é mais complexo do que isso, é a minha resposta, mas entendo o comentário. Eu diria também, só para fazer aqui a ponte para a Eva, quer dizer, eu dou sempre este exemplo, se nós pensarmos na Índia, que é uma cultura muito complexa, o sistema de castas, por si, já mata na raiz esta possibilidade de não haver pobres, quer dizer, de assim falar em linguagem corriqueira, uma pessoa que nasce à partida numa casta inferior, nesta cultura, nesta sociedade indiana, já é impedida de não ter possibilidade de subir. Embora nas últimas décadas acho que a Índia está a mudar, mas enfim, consoante a cultura, isto não é tão linear, é muito complexo, realmente. Eva, o que é que tu apraz dizer? Isso é um tema, pronto, para mim. Pois é, realmente, não eu acho que no aspecto, no ponto da Índia, pegaste bem nisso, no ponto da Índia, sim, no ponto da Índia está ali, como é que se diz, a olho de ver,
portanto, vê-se a olho visto, não é que se diz? Como é que se A diz? olho nu. É isso, a olho nu, que está ali e vê-se. Mas nós, no fundo, se formos ver bem isso existe em todas as sociedades, não é só na Índia. Nós temos isso na sociedade portuguesa. Tens Se tu toda a nasces em razão. certas famílias, automaticamente tens outro Tens tipo de toda a vida do que razão. noutras famílias. Verdade. Aqui na Alemanha tens exatamente a mesma coisa, simplesmente já com o sistema das escolas. Se vens de uma família imigrante, portanto, de imigrantes ou de refugiados, eles automaticamente querem-te depois pôr numa escola técnico-profissional. Não te vão pôr numa escola via ensino. Eles, não é? Portanto, e mesmo o apoio que é dado aos estudantes, portanto, às crianças, estudantes, quando são, e estamos a falar de uma forma geral, como é lógico, Claro. quando são filhos de imigrantes ou quando são alemães, e não estamos a falar de racismo, estamos a falar de estereotipos, não é? Isto são estereotipos. O apoio e pensar, esta criança que é mais inteligente, esta criança vem desta família, a língua mãe não é alemão, não vai ter tantas capacidades. Não é verdade, portanto, o nascermos, o estatuto social que temos à nascença já vai ditar muito daquilo que vai acontecer na nossa vida. Portanto, não é só uma mudança de paradigma ou uma mudança portanto, de materialismo, também é em que países é que nascemos, não é? Dependendo do país é que nascemos, dependendo de somos um país que teve colónias ou somos um país que foi uma colónia de outro país. Tudo isto, portanto, tudo isto são pontos bastante importantes para a questão da pobreza, não é? E pegando numa coisa que falaste há bocado, é geracional, não é assim de repente. Nós estamos aqui vivos, é nossa obrigação, não é, Ana e Eva? Temos esta consciência e por isso é que também estamos aqui a falar sobre isto, de todos os dias tentarmos fazer a nossa pegada, à medida que vamos avançando na vida. Mas sabemos, eu tenho 44 anos, eu sei que eu, por mim, não vou mudar o mundo, mas sei que fazendo qualquer coisa, deixar um footprint, para depois a geração seguinte pegar naquilo que já está, digamos, sedimentado, semeado, os frutos podem vir mais lá à frente. Exatamente. Okay. E exatamente o ponto que, tinha que pegar nisto também, no ponto que disseste, ou que foi a Ana, já não sei, onde vocês disse, o de ir votar. Foi a Ana. Foi a Ana, não é? Desculpa, Ana. Portanto, isso é uma coisa bastante importante, é o dizer, eu não estou contente com a política que temos, não interessa quem é que vá gerir aqui vai lá. A casa. É a tua pegada, é a tua pegada, somando vai dar uma grande pegada. Exatamente. É isso. Muito bem. Aqui uma pergunta de reflexão, não quer dizer que seja a última, mas eu normalmente, este já é o 6º webinar que a ASPA está a organizar, e eu normalmente tento pôr esta pergunta no final, como fazendo um capture na vossa opinião, e apelando ao vosso sentido de incorporar estas ODS, erradicar a fome e a pobreza, no contexto do sustentabilidade, porque as ODS têm a ver com sustentabilidade, seja social, económica, política. Vocês acham que é uma moda no sentido, não é moda, como é que é de explicar? Acham que isto pode ser um pouco ambíguo, no sentido de que realmente é premente certas questões ligadas à sustentabilidade sobre estas várias ODS, estas 17, mas não há o perigo aqui. Vivemos na sociedade da informação, das novas tecnologias, constantemente os mídias a falarem sobre isto, neste caso seja ODS ou fome, ação climática, etc. Isto pode-se não criar um soundbite que torna-se uma moda e as pessoas, sem querer, muitos cidadãos já nem ligam porque estão sempre a ouvir constantemente isto. Qual é a vossa opinião? Qual é a mensagem? Eu acho que isso é um tema bastante interessante, até porque tem saído bastante nas notícias. Isto assola-me a alma, quer dizer, eu acho que é super importante, mas ao mesmo tempo é um soundbite que cansa. Os mídias é um papel inglório. Eu acho que há vários problemas que acontecem com isto e tem saído muito nas notícias e eu li imensas coisas sobre temas de sustentabilidade e sobre investimentos de impacto e tudo isto, não é? E uma das coisas que tem saído, e agora saiu mais recentemente de novo a CEO da BlackRock, não? Que voltou a escrever a sua carta de como podemos melhorar o mundo. No fundo, às pessoas, não é? Que já levam uns anos a fazer isso e no fundo foi um bocadinho de desilusão, não é? E recai exatamente sobre o tema que tu, João, acabas de referir, que é
parece que sustentabilidade, agora hoje em dia tudo é sustentável e tudo cria impacto. Tudo é sustentável, tudo é social. Eu vivo num mundo em que, e num trabalho em que todos os projetos, parece que tudo gera impacto, tudo muda o mundo, Pois. e tudo muda o mundo, não só a nível de pobreza, mas também a nível de meio ambiente e temos todos, podemos manter exatamente o que fizemos até agora, mas pomos uma etiqueta chamada sustentável e parece que está tudo, e que estamos todos melhores, não é? Isso é verdade, um dos meus problemas que eu vejo nisso é as pessoas, é não alertarmos realmente para o problema que existe, porque o facto de dizermos, ok, podem continuar a comprar toneladas de roupa todos os dias, mas eu tenho uma etiqueta sustentável, está tudo resolvido, isso não estamos a tentar mudar nada, estamos a tentar justificar ou sentir-nos melhor, porque sabemos que tem uma etiqueta, mas não temos a mudar nada na nossa vida, ou irmos de carro todos os dias para o trabalho em vez de tentarmos utilizar transportes públicos. Pequenas mudanças, não é? Que às vezes, não me vou chatear com isso, eu desde que compro um carro elétrico ou híbrido dá-me igual, se a eletricidade até vem 50%, nem sequer vem de renováveis, nem metade disso. Exatamente, quer dizer, então, parece que estamos sempre constantemente a humanidade a cometer os mesmos erros, e isto vai de encontro ao que o Bottas, Mário Bottas falou, que é mudança de paradigmas. É verdade, mas como é que se consegue isso, não é? Eu acho que se vai conseguindo, pouco a pouco, acho que não é um paradigma, ou seja, é difícil de mudar, não se vai conseguir de um dia para o outro. Esse é que é o problema. Em muitas empresas e muitos governos e muitas pessoas acharem que só por criar um modelo sustentável que se resolve de um dia para o outro e que mudamos tudo. Pego na mesma empresa, não mudo nada, e digo que ela é sustentável e pronto, é resolver o problema. Não, é uma coisa complexa, mas nós todos temos um papel nisso. Votar é só um pequeno exemplo, mas há muitos outros. Eu acabei de dizer alguns exemplos: usar transportes públicos, ir ao supermercado, coisas pequenas no nosso dia-a-dia, né, que eu fui implementando, não evitar comprar plástico, pequenas coisas que podemos mudar e que vão fazer a diferença, porque nós somos muitos, como dizias, não, João? E se todos, nem sequer precisamos ser todos, se 10% das pessoas do mundo mudarem e pequenas coisas, vai fazer a diferença. É complexo, e depois isto é à escala, quer dizer, uma coisa funciona aqui na Europa e dentro da Europa, em Portugal funciona, na Alemanha não funciona, vais para o Brasil já não funciona. É muito complexo. Eva, quer dizer, há uma coisa? Eu iria acrescentar uma pequena coisa, que é realmente um bocado... Portanto, o nome, o label, é um bocado moda, mas deve-se dizer que este tema já existe há muitos anos e há muita gente já a ocupar-se com ele e a viver quanto a este tema, mas não exatamente com o nome. E eu às vezes penso nisso, que eu vim para a Alemanha há 26 anos, e quando eu vinha cá para a Alemanha já havia, portanto, a reciclagem, já era feita a reciclagem, havia aquela separação portanto, montes de coisas que hoje em dia, sacos de pano em vez de sacos de papel ou de plástico, já existia há 26 anos, fazer as compras com o seu próprio saco já existia há 26 anos. Uma coisa que eu, por exemplo, noto que é um retrocesso, pelo contrário, é quando eu para cá vim, não havia, por exemplo, garrafas de plástico nem para sumos nem para água, o que agora há. Portanto, é um bocado... Isto já existia há muito tempo, já havia quem atuasse e quem vivesse quanto a isto. Agora acho que está mais globalizado, não é? Tal coisa, está globalizado. Está a tornar um consumismo, isto da sustentabilidade também, quer dizer, isto na minha cabeça assola mais vezes, tipo, há aqui muita coisa ambígua, por um lado sim, mas por outro lado há aqui coisas, mas enfim. Exatamente. Está certo. Bem, estamos quase a chegar ao fim. Querem deixar alguma mensagem final à nossa audiência? Um último apontamento? Ana, Eva, quem queira começar? Estão à vontade. Pronto. Posso começar? Okay. Eu diria exatamente o que a Ana também disse e o que vocês também disseram quanto ao tema sustentabilidade. Portanto, quanto ao tema pobreza e fome, se cada um de nós fizer um bocadinho do que é da nossa parte, do que nos é possível, nós não vamos solucionar o problema, mas vamos ajudar para que, nem que seja só num âmbito mais pequeno, porque exatamente a pobreza e a fome são globais, por isso não temos de estar a pensar, ok, vamos erradicar a fome e a pobreza na África, ou na África do Norte, ou no Médio Oriente, ou na Ásia, mas também aqui podemos ajudar para que, não é? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, não é? Um bocadinho, que realmente uma pessoa pode, nem que seja mesmo num âmbito
pequeno e o mais chegado, não é? Mudar para melhor, mudar a sociedade para melhor e ajudar para que a sociedade se torne um lugar, digamos assim, melhor e mais confortável, digamos assim, para viver e para subsistir. Eu acrescentar, concordo com tudo, e acrescentar que, sem dúvida, que a pobreza, de certeza que todos temos casos de pobreza à nossa volta. Achar que isso só acontece em África é totalmente errado, não podia estar mais errado. Aliás, a maior desigualdade no mundo está-se a dar nos países desenvolvidos e não nos menos desenvolvidos. Portanto, de certeza que todos temos pessoas ao lado, no nosso prédio, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, que passam situações difíceis, e pobreza não é só passar fome, como eu disse inicialmente, ou seja, há muitas formas de pobreza, e de certeza que nós podemos fazer algo. Eu, no meu dia-a-dia, tento sempre descobrir pequenas coisas que posso fazer, e às vezes são pequenas, às vezes é dar explicações a alguém, ajudá-la com algo, ir buscá-la à escola, ir ao supermercado por alguém, ou fazer algo assim. E por sustentabilidade é a mesma coisa, são pequenas coisas que muitos a fazer podem mudar. E obviamente a parte pública, ou seja, nós temos um papel todos na sociedade, nós constituímos a sociedade e não deixamos para os outros as decisões que são nossas, ou seja, cada voto, cada pessoa conta, e agora que estamos perto das eleições, acho que é um ponto relevante, todos temos um papel nisso, e é verdade que somos só um, mas 10 milhões somos muitos, e podemos ajudar a que as coisas mudem, não é? O Mário Botas termina, quer dizer, diz uma coisa que eu acho que tem de se agir em vários patamares, é isso que estamos a discutir na prática, verdade? Exatamente. Obrigado, Mário Botas, verdade, é complexo. Bom, estamos a terminar, foi um imenso gosto, gostei muito particularmente deste webinar. Ana Pimenta, Eva Oliveira, um grande beijinho, foi um prazer em nome da ASP, enquanto colaborador da ASP, em nome pessoal, que soube a pouco, as conversas boas são como as cerejas, não é? E eu queria mais uma cerejinha, mas está a terminar o tempo. Muito obrigado, e à nossa audiência, muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença, e fiquem atentos para o próximo webinar, já será em fevereiro, será o nosso 7º webinar sobre mais 2 ODS do Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada Obrigada a todos. Deus. Foi um prazer. Deus.